Aqui vamos nós, sobre duas pernas, todos pomposos e orgulhosos. Será que simplesmente subimos do escuro do passado e atingimos a brilhante conscientização da luz do dia? Será que essas foram as nossas mães que nos deram a vida que tanto desfrutamos? Aqui, nesse velho rio, o Sr. Charles Dawson encontrou o fóssil do crânio do homem de Piltdown em 1912 e 1913. Ora, o homem sempre se interessou em saber de onde veio. O homem moderno é como o homem ancestral nesse respeito. Minha filhinha, assim que começou a acordar para as coisas, com 1 ou 2 anos de idade, fez sua primeira pergunta: papai, de onde eu vim? Como você responderia a uma dessas? Ora, os materialistas e os biólogos dizem que o homem se desenvolveu por evolução dos animais. E seus esforços agora são para encontrar esses elos perdidos entre os animais e o homem. Hoje já não se fala tanto em elos perdidos, fala-se a respeito de ancestrais comuns. Há a necessidade de encontrar evidências, é claro, para a prova e a fortificação da teoria da evolução. E quando nenhuma evidência foi encontrada, alguns cientistas, por humor, quem sabe, deram um jeitinho e inventaram as evidências. E aqui vemos como eles inventaram a evidência do estágio intermediário entre o homem e os macacos no crânio de Piltdown. O crânio de Piltdown é de um homem e a mandíbula foi preparada como a de um macaco. Então ela serviu por 35 anos como tal estágio intermediário, até que foi descoberto pelo pessoal que trabalha no Museu Britânico que o que havia era uma mandíbula de macaco acoplada a um crânio humano, e que foi uma brincadeira proposital deliberada. Há outros casos do mesmo tipo, como o homem de Nebraska. Nós hoje não queremos analisar essas falsas evidências, queremos ver as evidências, candidatas a serem realmente intermediárias entre o homem e os animais. Em todos os lugares do mundo, as pessoas estão tentando há anos encontrar evidências conclusivas para provar que o homem evoluiu do mundo animal. Primeiramente, as pessoas achavam que o homem Neandertal era um bom candidato para o elo perdido, mas hoje todos estão convencidos que o homem Neandertal foi totalmente humano. Um dos mais conhecidos candidatos de hoje é encontrado na África. O ano é 1959. O lugar, a Garganta de Ouro Vai, na Tanzânia. Num tremendo calor, Lewis e Mary Leakey finalmente acham o que estão procurando. Por 28 anos, eles escavaram fósseis nessa região e então encontraram os restos mortais do que chamaram de Australopithecus. Em 1974, um pouco mais ao norte da África, Donald Johansen encontra os ossos de outro Australopithecus e o chama de Lucy.
Essas criaturas recebem o título de ancestrais do homem, principalmente porque seus dentes e mandíbulas, alguns acreditam, possuem semelhança aos dos humanos. O ortodontista Dr. John Cuozzo investigou esse caso por muitos anos. Seus resultados não foram muito otimistas para a procura dos elos perdidos. O que tenho aqui é um modelo de maxilares superiores e inferiores. Os inferiores estão na primeira fileira e os superiores na segunda fileira. Elas são chamadas de mandíbulas. O que quero tentar mostrar é a variedade de maxilares humanos. Essa variedade é medida através de dois fios, alinhando-os junto aos dentes, e você pode medir assim e depois ir verificando os ângulos bem ali. Esse ângulo é medido. Esse apresenta 67 graus. Agora nós seguimos assim por essa curva e vemos que no final dela temos praticamente arcadas paralelas. Temos um conjunto quase paralelo de dentes. Esse é de um ser humano. Assim como todos esses moldes aqui são dos meus clientes ou foram no passado. Essa menininha tem um ângulo de 10 a 12 graus entre as duas fileiras de seus dentes inferiores. Isso é muito comparável a esse chimpanzé, o maxilar inferior de um jovem chimpanzé. Como podem ver, eles são parecidos, são muito semelhantes. Verificando-os, então, muitos já tentaram dizer que se pode distinguir cada espécie pelos ângulos. Eu, porém, digo que a variedade humana é tão vasta que se torna difícil encontrar um maxilar inferior e superior e depois extrapolar um ângulo e dizer ser esta uma espécie distinta. Portanto, quando vejo uma cabeça, por exemplo, como a do Australopithecus, que tem a configuração de um macaco na parte do crânio, mas muitos de seus dentes parecem humanos, eu não tento categorizar as espécies pelos seus dentes ou pela forma de suas arcadas, sejam elas hominídeas, ou de um homem mesmo, ou macaco, ou um gorila. Será que o Australopithecus foi um dos ancestrais do homem moderno? Vamos para Londres ouvir o que uma autoridade dos supostos fósseis de homem-macaco tem a dizer. O Sr. Malcolm Bolden. Um número de medidas foram tiradas dos ossos desses australopitecos e por um computador os ossos foram comparados com os ossos de macacos e com os ossos de seres humanos, o Homo sapiens. E todas as vezes as medidas de macacos se aproximaram muito mais do que as medidas de seres humanos. E, na verdade, Oxnard, que fez essa experiência e anotou as medidas, nas suas conclusões duvidou que exista qualquer ligação entre o Australopithecus e o Homo sapiens. Ora, isso também foi sustentado pelo trabalho do Sr. Solly Zuckerman. Ele realizou um número de exames, testes e medidas nesses ossos da espécie Australopithecus e disse que o elo da espécie Australopithecus não é baseado em fatos concretos, mas em especulação. As evidências mostram claramente que o Australopithecus foi só uma variedade extinta de macacos e nada mais. Na verdade, o nome Australopithecus quer dizer macaco do sul. As crianças brincam. A argila toma formas fantásticas. Com canetas e giz de cera, elas desenham e coloram coisas lindas. E ao se tornarem adultos, elas continuam ainda a desenhar e negociar contratos e projetos de casas lindas. Elas criam e constroem imensas cidades, nas quais vivem com milhares e milhares de vizinhos. Seu gênio na técnica aparentemente pode fazer qualquer coisa, até voar mais alto e com maior velocidade que os próprios pássaros.
sapiens, homem moderno. De onde será que ele veio? Além das descobertas do Australopithecus na África, na Tanzânia pelos Leakeys e na Etiópia pelo Johannesson, existem outros restos de espécies que já acreditaram ser um estágio intermediário entre o